TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Olá, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Estamos aqui na nossa 15ª edição do ciclo de palestras online da Câmara Municipal de Fortaleza, através da Escola do Parlamento. Nós ofertamos esse conjunto de palestras com temas os mais variados que têm relevância e interesse público. Hoje, por exemplo, nós trazemos aqui o professor Secundo Neto, Francisco Secundo Neto, nosso querido professor de Sociologia, doutor também, e que vai falar aqui das interações entre o humor e a vida pública, né, com uma palestra com o título Rir, Fazer Rir e Vida Pública, os limites do humor na política. Antes da gente entrar nesse ponto aí com o nosso professor, eu queria dar alguns avisos, aproveitando justamente que aqui nós estamos numa gravação, nessa gravação que vai ser depois editada e transmitida por meio da TV Fortaleza, da TV Câmara Fortaleza, nossa grande parceira com quem a gente sempre tem aqui os nossos melhores momentos, né, registrados. Então, um abraço a toda a equipe. E, além dessa questão da palestra em si ser gravada, vamos aproveitar e pedir também para que não se liguem os microfones, né? Toda a interação do chat, tudo a gente pede que seja por meio escrito, justamente no chat, tá? E quem quiser certificado, né, alguns aqui de fato se inscreveram por meio do Simpla. Quem já está presente, tendo se inscrito pelo Simpla, vai ter sua presença registrada para a gente emitir o certificado de 2 horas aula, né, que é a duração mais ou menos aí da nossa palestra. E quem, por acaso, não esteja inscrito, pode colocar no chat também seu nome completo, né, o seu e-mail, para então a gente poder emitir esse certificado, tá bom? Então é isso, os nossos primeiros avisos são esses. A gente pede também que, ao final, vocês preencham, e aí eu vou jogar o link do meio para o fim da palestra, que preencham a avaliação sobre essa palestra, né? Um novo momento aí que a gente pede essa ajuda para que a gente sempre traga o melhor serviço possível para você que é munícipe de Fortaleza. Então é isso, gente. Com relação à nossa palestra, como eu disse, faltou me apresentar, perdão, sou Sávio Mota, sou servidor público da casa desde 2020, né? E agora da Escola do Parlamento, com muita satisfação. Sou um homem mestiço, né, de cabelo, barba, bigode e olhos castanhos escuros, né? E estou vestindo uma camisa de botão azul clara, né? Diriam alguns que é azul bebê. Ao fundo, né, aqui um ambiente virtual com a logo da Escola do Parlamento e da Câmara Municipal de Fortaleza também, né? Uma texturazinha assim, tipo parede, né? Então, vou passar aqui para o professor Secundo, para ele poder se apresentar, antes da gente entrar no tema, tá, professor? Se você puder fazer isso também, da questão da acessibilidade, né? A gente está procurando implementar essas novas práticas necessárias, que você possa se autodescrever e um pouco sobre o ambiente também. Então, a gente retoma a questão do próprio tema, tá? Para ser trabalhado. Por favor, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Salve, muito obrigado. Eu agradeço também aos colegas presentes, certo? Muito obrigado pela audiência aí. Agradeço também aos coordenadores, às pessoas à frente aí da Escola do Parlamento, né? Muito obrigado também, tá bom? Na tela já tem aí o meu nome, né? Aqui no espaço, Francisco Secundo. Sou professor aqui de uma instituição particular, da Unifametro, já fui professor de outras instituições, inclusive públicas, como substituto, né, da Federal e da UES também. Fui formado em Ciências Sociais pela UES, e eu fiz a minha pós-graduação na UFC, né, no programa de pós-graduação de Sociologia, e eu fiz tanto mestrado como doutorado em Sociologia, e desde a minha graduação na monografia,
eu tive esse tema como um tema que dando continuidade, que foi sobre humor, cultura, né? E aí estudei humor cearense, enfim, tive já uma primeira fala aqui na Escola do Parlamento, falando sobre a questão da cearensidade, humor, cultura, né? Enfim, e hoje eu trago essa nova fala aqui, que eu gosto sempre de colocar, de início sempre, reflexiva, né? É uma fala que tenta trazer reflexões, motes para pensar, né? Para quem se interessar e quem gosta dessa temática, dessa discussão. Vou aqui me descrever também como sou branco, né? Estou de óculos, tenho cabelo preto, eu estou com uma camisa aqui que eu gosto de dizer para turista ver, né? Que fala Ceará que é assim, vestir de maneira proposital, né? Enfim, para a fala aqui. Estou aqui na minha casa, né? Estou aqui num ambiente onde tem livros, enfim, como uma biblioteca atrás de mim, né? E no mais é isso. Eu quero desde já pedir perdão aos colegas. Eu moro próximo já à rua, né? Aqui eu estou numa parte da casa onde passa muito movimento. Se tiver algumas zoadas aí, peço desculpas desde já, mas é porque é o melhor ambiente, que tem claridade, está longe um pouco da movimentação da casa também. Tudo bem? Então, para isso, só para deixar essas apresentações aí também claras, né? Professor, Sabe, meu caro, pronto, fique à vontade. pronto. Então, aproveitando, eu queria trazer aqui justamente a questão do tema, né? Pensar, bom, humor. Humor é uma coisa que todo mundo tem desde o berço, né? Parece que é uma coisa absolutamente natural do ser humano, e essa é uma discussão que a gente vai ter daqui a pouco, justamente o professor vai passar por isso aí, mas essa disposição que nós temos, seres humanos, da alegria, da satisfação, do encontro com algo inusitado que nos faz rir. Isso é muito interessante, muito presente no nosso dia a dia, tanto quanto a política parece ser presente, né? Ou a vida pública, as relações que a gente estabelece com outros seres humanos. E essa visão de política, que é muito mais ampla do que a ideia de uma política partidária, ela muitas vezes é esquecida e é substituída por uma visão de política que é ranheta, que é chata, que nos afasta, né, e que nos faz pensar que política é algo que não é do nosso interesse. Veja só você. Então, é muito importante, é muito interessante também a gente pensar nessa interseção entre humor e política. Eu acho que isso fica muito claro. No entanto, a gente tem visto aí nos últimos anos, principalmente, algumas intercorrências que envolvem esses dois lados, seja no discurso, seja na prática, que nos fazem perguntar, peraí, também será que essa conjunção ela pode ser problemática? Será que ela vai ter sempre um resultado interessante ou ao contrário? Quais são os mitos que a gente precisa desconstruir a respeito disso? Quais são os ditos limites do humor? Mais uma vez, como sempre, falando dos tais limites do humor. O que é que a gente precisa refletir para poder fazer do nosso bem-estar e do nosso fazer político, do nosso fazer dia a dia, algo mais interessante, mais alegre, mais feliz e com um resultado melhor para todos. Basicamente, acho que parece pretensioso isso, mas na verdade é bem simples. E é justamente disso que o professor Secundo Neto vai falar hoje. Claro, como eu disse, bem simples, não porque seja fácil de resolver, mas porque às vezes a gente complica demais nesse negócio de ser sério, né? Então, professor, fique à vontade, pode iniciar a sua apresentação, qualquer coisa eu fico aqui à disposição. Muito obrigado. Pronto. Sávio, eu vou tentar aqui partilhar uns slides que eu preparei, né, para a apresentação. Se der certo, qualquer coisa você me avisa, se estiver bem aí, tanto para vocês, né, para todos vocês, na verdade. Senão, eu vou pedir a boa ajuda do Sávio para ele ir passando os slides enquanto eu vou falando, tudo bem? Então, vou aqui tentar aqui partilhar, né, aqui a tela, então. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ele não está me
Separador. Bem, eu vou tentar aqui mais uma vez, tá bom? Não está aparecendo para mim a janela, eu estou com o arquivo aberto aqui, mas vamos ver. Eu acho que eu vou partilhar minha tela inteira e depois eu vou ver aqui. Se não der certo, sabe, me avisa, tá bom? Está aí numa tela infinita, né? Mas deixa eu ver aqui. Está na tela infinita mesmo. Mas vamos ver aqui se dá certo. Vocês conseguem ver, sabe, dá certo, sabe? Não, está na tela infinita. Continua na tela infinita. Ainda está, né? Sabe, eu vou pedir, então, a gentileza, meu caro, para que você possa apresentar. Eu acho que o computador aqui está com algum probleminha aqui de reconhecer aqui essa coisa, né? Se você puder, eu vou pedir para você partilhar. E aí eu vou pedindo para que você possa passar, meu caro. Tudo bem? Tudo bem. Opa. Espera aí, só um instantinho. Tudo bem, tudo bem. Agora, pronto. Perfeito, perfeito. Gente, pronto, esse é o título da fala, né? Assim, uma das coisas que eu quero deixar muito claro, eu sou como sujeito que gosta de estudar, né? Sujeito que gosta de ler a respeito das questões sobre humor e tal, eu tenho muito mais uma aproximação para uma antropologia, uma sociologia do humor dentro das ciências sociais, de maneira específica, como meu campo de formação, né, do que necessariamente uma ciência política. E de política, eu sempre gosto de deixo para os meus colegas cientistas políticos ou colegas sociólogos da política, né, que tratam a política como um fenômeno social a ser estudado, pesquisado, enfim, analisado. Né? Mas assim, eu estou dando aqui as minhas escusas inicialmente, né, para dizer que o que eu vou tratar aqui é algo de pensar primeiro, né, a questão política não apenas, como muito bem disse o Sávio, dentro dessa perspectiva político-partidária, ou a política feita, por exemplo, no parlamento, ou a política, não necessariamente essa, mas a política dentro dessa perspectiva maior, né, pensando aí desde, quem sabe, né, do mundo do greco-romano, né, com a política pensada como uma questão da sociedade, né, do convívio em sociedade, né, da melhor forma de conviver em sociedade. E aí é dentro dessa perspectiva que eu gosto sempre de dizer que penso essa interseção entre humor e política. É claro e evidente, vou aqui mencionar algumas coisas para a nossa reflexão que tratam especificamente, talvez de maneira mais específica, né, dessa política partidária, né, da política feita pelos políticos enquanto atores, né, sociais, enfim, que tratam, né, da vida política, da governança e por aí vai. Mas deixo esse alerta super importante, porque a minha fala aqui ela está muito mais agarrada a uma perspectiva culturalista mesmo, né, do que necessariamente uma perspectiva mais de uma sociologia política ou de uma ciência política. Tudo bem? Então, feita essa fala, eu vou pedir para o Sávio, então, passar aí, né? Eu sempre coloco que isso... será que está desconfigurado, hein, o Sávio? Porque tem uma... Estou achando aqui. Não, tudo bem. Espera aí, só um instante. Mas dá para eu seguir, viu? Qualquer coisa. Peraí, deixa eu trocar de programa, né? Hoje tá animado. Hoje o negócio está demais, né? Está inusitado, está risível. Isso. Deixa eu pegar aqui pelo PowerPoint. Talvez seja. Curioso que é um PDF, né? E era para estar direitinho. Aqui. Assim, pelo menos, está pegando, né? Pronto, assim está melhor. Porque aí, pelo menos, fica aí os slides todos, né? Isso. Pronto. Eu parto sempre, quando trato dessa perspectiva mais generalista do mundo, do grande Aristóteles, né, um dos grandes filósofos da antiguidade grega, que trata sobre essa frase dele, o homem é o único animal que ri, né? Está dentro dessa obra aí, parte dos animais,
E ele trata especificamente na hora que ele está tratando sobre isso, ele está falando sobre diafragma. Ele está falando da fisiologia do corpo humano. Ele vai dizer que é o diafragma que em determinado momento é afetado e tal, ele faz com que o homem ri. E ele, nós, seres humanos, enfim, o homem é o único animal que ri. Ele está descrevendo a fisiologia do corpo humano especificamente, Aristóteles nessa parte, né? É importante deixar muito claro. Mas isso foi passado, por vezes, por outros sujeitos que pensaram a análise, né, do humor, às vezes de uma maneira muito apressada e tratando isso como se fosse uma especificidade cultural, mas ele está falando de uma coisa fisiológica e é importante deixar claro. Mas é possível, sim, colocar que é interessante dizer, né, que existem talvez algumas espécies, animais, talvez os símios, mais aproximados dentro da perspectiva evolutiva, né, que possam ter algo como o riso, né? Mas, de fato, isso é interessante de deixar claro, e para começar sempre esse papo, eu gosto sempre de lembrar Aristóteles, né? Que já coloca uma questão que é pertinente a todo ser vivo, independente da cultura, nós somos seres que podemos rir, né? E somos os únicos que podemos rir com sentido, com algum significado, né? E isso é importante deixar muito claro, isso aí já sou eu e outros colegas, né? Eu digo assim, outros autores, enfim, que falam, né? Ou eu falando a partir deles, né? E aí eu trato também, já que a perspectiva é de ver essa interseção entre humor e política, né? De fazer também procurar Aristóteles, né? E essa frase dele, que o homem é um animal político por natureza, um ser vivo político, né? Como ele coloca no livro 1 da política, né? De sua obra, enfim, que também é muito discutida, debatida pela filosofia, de maneira geral, e, enfim, pelos colegas do direito, historiadores e tal, né? O homem é um zoom politicon, né? O ser humano é um ser político e é o único ser vivo, né, que trata dessa questão que a gente pode dizer que é viver em uma polis, pensando aí mais uma vez a polis, né, de acordo com os gregos tinham essa concepção das cidades-estado, né, enfim, e de pensar a vida na polis como uma questão super importante para o cidadão grego, né, para o sujeito grego, né, para o sujeito que vivia aquele mundo, e não era inescapável, enfim, para o cidadão da polis não ser político nessa perspectiva de viver a cidade, de tomar as decisões, né, em conjunto, e por aí vai, pensando, por exemplo, o exemplo histórico de Atenas, né, como uma das, talvez, poucas experiências antigas, né, de democracia, de que se tem notícia, de que se tem registros, né, históricos. Bem, dado isso, é importante deixar claro, né, o que eu estou querendo colocar de início, para que a gente possa partir daí a pensar algumas coisas que eu vou colocar, é de que a gente tem uma questão que é própria do ser humano, universal, não importa a cultura, né? É importante deixar claro em primeiro momento, né? Somos possíveis de rir, somos capazes de fazer rir, e essa é outra condição também, né? De que a gente, enquanto ser vivo, ser humano, somos seres que procuramos conviver de uma forma que a gente pode chamar aqui de política, de organizada, enfim, de pautada por uma questão do melhor convívio, se a gente pode dizer assim, né? De pautar a vida a partir das relações, da mediação de conflitos, das melhores formas de negociarmos aquilo que temos para negociar em sociedade e viver da melhor forma, né? Então, somos seres políticos também, de maneira quase que universal, se a gente pode assim colocar. Arrisco aqui a colocar, então, essas duas condicionalidades muito humanas, tanto ser político, dentro dessa perspectiva maior, como ser um sujeito, ou ser uma pessoa, ser um ser possível de fazer rir e de rir, tá bom? Pronto. E aí, eu coloco esse alerta aqui que eu quero deixar muito claro, né? Principalmente pensando nos colegas, né, que possam assistir ou vir assistir depois essa fala, né? Eu vou ler aqui rapidinho, né? Afirmar que o ser humano é o único animal que ri não nos dá a capacidade de
de historicizar o riso, né? De tirar o riso da história, né? E o humor, uma vez que são fenômenos plurais e socioculturalmente circunstanciados. Isso é importante dizer. Não estou aqui, eu quero deixar muito claro, não estou me contradizendo necessariamente quando eu acabei de falar que temos uma condicionalidade que é própria do ser humano. Mas essas condicionalidades, né, independente da cultura, né, da capacidade de a gente fazer rir, da capacidade, por exemplo, né, de ser sujeito que organiza a vida em sociedade, né, a gente tem que entender que temos essa perspectiva sempre circunstanciada pela cultura, né? Porque a gente ri dentro de um grupo, ou a gente ri referenciado, né, a um grupo. Não dá para a gente fazer rir, né, da mesma forma, quem sabe, na Nova Guiné, né, enfim, há 500 anos atrás, ou há 600 anos atrás, aqui nas comunidades ou tribos indígenas que aqui viviam bem antes de Cabral e suas caravelas por aqui abortarem, né? Enfim, é importante deixar muito claro que sempre o riso, apesar de ser uma condição humana, né, animalesca, fisiológica, ela também traz o seu traço cultural, e isso é inevitável. E aqui, a proposta, como eu disse, é uma fala reflexiva, né, a partir de estudos filosóficos, históricos das ciências humanas e sociais, e é justamente por isso que não há pretensão de esquecer o rigor metodológico que se precisa ter ao abordar tais assuntos, né? Porque, de fato, não dá para a gente generalizar e trazer uma discussão sem a perspectiva cultural, tá bom? Sem a perspectiva da cultura como, sim, tão determinante quanto uma condição fisiológica, tão determinante quanto. O Sávio, muito obrigado. Você pode passar, por favor, né? E aí eu tinha colocado isso, mas eu vou só pincelar, foi o que eu tinha colocado, né, antes de tratar sobre essa perspectiva da vida pública. A vida pública é esse convívio, né? Ou a busca do bom convívio, a busca do bem viver, né? Aí eu estou citando aqui o Cive das Civitas romanas, ou o Politicon das polis gregas, ou mesmo nós, né, cidadãos dessas sociedades democráticas, né, que, guardadas as devidas proporções históricas, né, sem anacronismos, né, sem analogias grosseiras, né, a gente sempre, de maneira quase que inevitável, a gente impõe limites para o convívio, né? E viver de maneira coletiva é uma questão muito de saber como viver. E esse saber como viver, ele traz, sim, como referência, limites ou regras ou princípios dos quais nós temos como a serem preservados. E, nesse exato sentido, a gente já começa aqui essa fala, né, sobre limites, que eu vou tratar isso até o final, tá bom, gente? Né? E aí, eu trago aqui esse Tratado do Riso, né, desse médico francês, lá de 1579, né, do século XVI, né, no qual ele colocava nesse tratado sobre o riso, né, dele, de que o riso é permitido desde que não exista dano ou mal, que importe muito, e que a piedade não se misture à coisa risível. Onde existe dor e compaixão, piedade, não há riso. A gente pode, sim, concordar com isso, né, gente? Assim, é possível dizer para vocês que, apesar do debate sobre os limites do riso, os limites do fazer rir, sejam sempre colocados como algo, às vezes, até enfadonho para alguns, principalmente artistas do riso. Para quem faz rir, por exemplo, como arte, né, os artistas do riso, alguns deles veem isso como algo limitador, né, coisa de censor, coisa de gente que é chata, que não gosta de rir. Mas eu gosto sempre de dizer, a gente nunca vai conseguir rir quando se temos questões que nos trazem dor, ou compaixão, ou piedade. É difícil rir, por exemplo, em situações limítrofes, né? E aí eu posso falar aqui, com permissão, de exemplos absurdos, né? Rir de alguém passando fome, por exemplo. Rir de alguém que acabou de perder um ente querido, né? É possível rir? Eu
lá no final, eu vou até voltar para esse ponto, no final da minha fala, que eu posso sempre dizer, olha, possível é. Entretanto, contudo, será que esse riso terá público? Terá aceitação? Eu vou dar um exemplo agora. Logo quando teve o 11 de setembro, né, das Torres Gêmeas, né, do ataque terrorista nos Estados Unidos, em 2001, né, 11 de setembro de 2001, eu acho que era coisa de março do outro ano, 2002, ou no meio do ano, né, do outro ano, estava tendo, enfim, dessas reuniões de humoristas, né, que fazem sempre em teatros, enfim, como competições de humor, enfim, né, essa coisa lá do pessoal que faz o stand-up, né, esse humor, né, de palco, enfim, sem travestismos ou qualquer outro tipo de personagens. Enfim, estavam lá os humoristas competindo e um dos sujeitos, eu me lembro demais, o cara ele tinha, eu não sei se tinha descendência japonesa, chinesa, mas ele tinha traços orientais. E ele, em determinado momento da fala dele, né, chegou a vez dele de soltar, né, as suas piadas, enfim, o seu show, e aí ele começou a falar sobre um sujeito que estava tirando fotos no dia 11 de setembro, na Torre Gêmea. E aí, quando ele começou a falar, a plateia, assim, de coisa imediata, falaram, é muito cedo, né, no inglês lá, too soon, né, muito cedo, é muito cedo, né. E aí ele ficou meio... Mas ele continuou a piada dele, né? Continuou a cadeira que ele queria, né? A fala dele, né? Que ele montou, enfim. Algumas pessoas bateram palmas, outras continuaram dizendo é muito cedo, é muito cedo. Ou seja, como poderia alguém, né? Um comediante mesmo americano, fazer piada de algo que tinha acontecido há muito tempo, que levou mais de 3 mil pessoas, se eu não me engano, né? Mais de 3 mil pessoas, como você faz piada do Holocausto, por exemplo? Como é possível rir do Holocausto? Como é possível rir do 11 de setembro? E isso é importante deixar claro, né, gente? Quando nós temos compaixão, dor e piedade, e o Montpellier aí, né, o colega de Montpellier, desculpa, né, o Laurent, enfim, eu não sei muito o francês, viu, colegas aí, né, que entendem a língua francesa, mas ele tem muita razão até hoje, se a gente pode assim colocar. De fato, não dá para a gente pensar rir em situações que dão compaixão, né, que trazem dor, que trazem sentimentos que são muito importantes a serem preservados, e isso importa dizer, é um limite. Aqui não há limite de regra, da perspectiva institucional, normativa, né, não há regra, não é possível rir, né, do 11 de setembro, não é possível, não existe essa regra, não conheço algo institucionalizado, normativo em algum canto, não conheço, mas sei que não é de bom tom e as pessoas provavelmente não conseguirão aceitar ou acatar esse riso. Desconfio. Então, aqui a gente já fala de limites, né? Eu lembrei aqui também, né, nessa outra fala, e aqui também eu gosto de dizer, de falar de mais limites, né, de lembrar aqui o Eutrapelói, Aristóteles novamente, né, e a Urbanitas, aqui de Cícero, o filósofo romano, de trazer uma perspectiva de que, olha, a gente pode rir sim, mas há alguns limites a serem preservados, né? No convívio social e público, é preciso, sim, ter pessoas alegres, de um espírito refinado, o que Aristóteles chamava dos eutrapeloi, né? Esse sujeito aí que pode estar num banquete, por exemplo, de fazer algumas piadas, né? De fazer algumas ironias, né? De fazer algumas críticas, mas sempre de uma forma moderada, leve, enfim, porque a gente não quer o bufão, a gente não quer a bufonaria, a gente não quer o escarnecimento, né? Cícero, lá o filósofo romano, né, já após Aristóteles, já falava dessa urbanitas, né? A gente, não sei se vocês já escutaram falar por aí, né, da ideia de urbanidade. É preciso ter urbanidade.
né? Urbanidade está ligada a essa concepção aí do filósofo romano, né? Do sujeito, né? Que tem uma serena presença de espírito, né? Do sujeito que sabe conviver, mas de uma forma na qual ele não extrapole esses limites. E aí, mais uma vez, né? Trato, mais uma vez, do humor com seus limites para a vida pública, por exemplo, para a vida em sociedade. E é possível dizer, isso eu coloco até mais na frente, no que diz respeito, por exemplo, né, já que estamos aqui na escola do parlamento, né, no parlamento é possível rir? É possível rir. É possível fazer chacota na Câmara em uma sessão plenária? É possível. Claro que é. As pessoas até o fazem, provavelmente, né? Mas é possível dizer, né? Existem regras normativas aí que falam sobre decoro parlamentar e ética, por exemplo, né? E que se as pessoas tiverem dentro dessa perspectiva, né? Dentro, por exemplo, da casa parlamentar, da casa legislativa, uma ideia de que alguém soltou uma piada ou uma fala que foi ofensiva, aí você já fere, por exemplo, as normas da casa, né? Você já fere algo que não pode, de maneira alguma, ser ferido. Isso você pode ser acionado, enfim, né? Dentro da norma, quem sabe judicialmente, por aí vai. Mais uma vez, meu povo, é importante deixar claro, o humor, eu vou ser muito chato, provavelmente, durante a minha fala nisso. O humor, ele traz limites. Não se ri de tudo. E, mais uma vez, o humor traz os seus limites porque ele é algo do convívio sociocultural. Certo? Não é uma questão, mais uma vez, de fazer a censura, mas é uma questão de saber que temos, em alguns momentos, em algumas situações, regramentos sociais, costumes, hábitos, práticas, que nos impedem no convívio, mesmo que não seja, às vezes, algo normativo estabelecido. Beleza? Por favor, né? E aí eu lembrei aqui, né, o riso popular e os limites religiosos. Aqui eu lembrei do Bakhtin, né? Mikhail Bakhtin é uma das figuras que eu referendo aqui, mas é uma figura que tem um estudioso russo, acho que filósofo de formação, ou linguista especificamente, e que tem uma discussão sobre o riso na Idade Média, né? Esse riso popular, né, o riso da praça pública, o riso das ruas, né, escarnecedor, impúdico, né, e ele inclusive fala, né, termos dele, expressões dele, né, um riso que fala sobre o baixo corporal, né. O Mozart, né, o músico, né, ele tem uma obra de um sociólogo chamado Norbert Elias, que fala sobre ele, né, sobre Mozart, e a obra, aqui no Brasil, ficou Mozart, a Sociologia de um Gênio, é o subtítulo, Mozart, a Sociologia de um Gênio, né? Porque Mozart foi um cara que o pai dele, desde criança, né, pegava ele e a irmãzinha dele para tocar, né, enfim, os instrumentos, piano, enfim. Ele, com 6, 7 anos, começou a desenvolver muita disciplina, né, para aprender música clássica, ou melhor, né, ele foi um dos fundadores do que é chamado hoje de música clássica, né, e aí, nesse exato sentido, é importante deixar claro, né, que há relatos, né, biográficos de Mozart que gostava de piadas com coisas bem, se a gente pode dizer, imorais, né, com respeito aos colegas, olha só a minha reverência, né, para falar de coisas de peido, por exemplo, né, falar sobre soltar pum. Mozart gostava muito de se referir, de brincar nos seus momentos, né, com seus amigos, com as pessoas, de fazer referências a esse tipo de coisa que o Mikhail Bakhtin diz que é próprio da praça pública, né, da coisa do baixo corporal, né, o que for de excrescência, as pessoas acham graça, né? Soltar um pum, né, em um momento de reunião, por exemplo, como esse, talvez não seja interessante, né? Talvez seja algo risível, de fato. As pessoas podem rir, né? Fazer coisas que são inusitadas, fazer coisas que saem, né, do nosso eixo aqui
né? Estamos aqui tratando de questões filosóficas, né? Sociológicas, antropológicas, tratando de questões sérias, se a gente pode dizer, não é o momento da gente falar esculhambarias ou fuleiragens, né? Como diria nós aqui no Ceará, né? Não é hora, professor, por favor, cuidado, né? Olha o decoro, olha o pudor. Ou seja, tratamos aqui de limites. Mais uma vez, tá bom, gente? E aí, lembrando aqui a Igreja Católica, né, que o Bakhtin traz isso, mas outras figuras como Peter Berg, que é um historiador, né, que fala, por exemplo, das festas dentro das igrejas, lá na Idade Média, né, as festas dos loucos, por exemplo, na Europa, né, onde os sujeitos faziam festas carnavalescas, se a gente pode assim colocar, né, que com certeza a gente pode dizer saía do eixo total da oficialidade dos ritos religiosos, do sagrado e tal, mas era permitido. Eu gosto sempre de dizer que o carnaval está no calendário católico, né? O carnaval ele acontece, né? E logo após o carnaval começa o quê? A quaresma, né, gente? Quaresma essa que dura 40 dias e logo depois a Semana Santa, né? Ou seja, a carne vale durante 4 dias, tem a quarta-feira de cinzas, onde os católicos vão, né? Sei lá, se redimir dos pecados, da glutonaria e da luxúria, né? Que tiveram nos dias carnavalescos, depois você tem a quaresma e depois você tem a Semana Santa, onde você comemora, ou melhor, celebra a imagem, né, daquele que veio para nos salvar e por aí vai. Assim, com todo respeito, mais uma vez, aqui eu acho que não há nenhuma irreverência ao cristianismo, mas a perspectiva básica de que o riso para a Igreja Católica, por exemplo, ou o momento de espontaneidade, foi controlado, por exemplo, dentro desse calendário. Gente, com licença também, deixa eu só apagar aqui o alarme. Aproveitando, viu, professor? Aproveitando, achei muito interessante, porque, assim, enquanto você falava, me vieram à mente 2 grandes filmes, né, que justamente mencionando aí ou um tema ou personagem que você falou. Um é Amadeus, né, que é o filme justamente sobre a história do Mozart, que vai mostrar esse comportamento dele, exatamente. E o outro que também é derivado de um excelente romance, que é O Nome da Rosa, né? Eu cito aí, viu? Pois é. Então, mas só citando que tem um filme também, que é maravilhoso. O Nome da Rosa com aquele colega que fazia o Indiana Jones, o 007, o Sean Connery, né? Sean Connery, exatamente. Sean Connery, né? Você pode passar, por favor, E aí eu estou lembrando justamente aí o Nome da Rosa, tá vendo aí, ó, Sávio, né? O Jorge de Burgos, eu vou fazer aqui um spoiler, viu, gente? Para quem não assistiu, aí, como diria o cearense, se lascou, que aqui tá o spoilerzão, já digo, né? Você já vai saber quem é o inimigo lá, né? Que é o nome desse sujeito aí, é o monge, né? O Jorge de Burgos é o inimigo do riso, né? Na obra de Eco, né? De Humberto Eco, ele era o sujeito que envenenava as páginas de um livro. É interessante a ideia que Humberto Eco monta para trazer o enredo, né? Ele pega um livro que foi perdido, né? Que apenas é relatado por outros historiadores e filósofos, de Aristóteles, que tratava sobre o riso especificamente. Era um livro que tratava sobre o riso, que foi perdido, talvez, né? Nos incêndios antigos, enfim, foi de alguma forma perdido, né? E ele era o sujeito que envenenava, né? Porque o filme ou a obra, o enredo, né? Trata sobre assassinatos, né? Que esse monge, que é o Sean Connery, vem investigar como um Sherlock Holmes da Idade Média, né? E aí ele chega até o Jorge de Burgos, que era esse monge que tinha esse livro lá na biblioteca, né? E que ele fazia de tudo para que as pessoas não tivessem acesso a ele, porque o riso, para ele, acendia o que ele chamava lá, isso é do livro, tá bom? Isso é da obra, não sei se no filme ele fala isso, acendia a fagulha luciferina, né? De Lúcifer, né? Do anjo malvado, né? Do anjo ruim, né? Do demônio. E esse riso, ele era algo que era ruim perante a Deus, porque mexia com a ordem sagrada da vida. Isso para Jorge de Burgos, lá no Nome da Rosa, citado aí por Sávio já, né?
E colocar aqui mais uma vez, né, que para, por exemplo, esse sujeito, né, esse personagem, o riso era totalmente proibido, né? Não, a gente nem fala aqui de limites, né? A gente fala de proibição total, né? Mas, mais uma vez, é importante deixar claro, sempre a gente vai se deparar com isso, né? Com sensores até, né? E aí eu coloco aqui sobre o riso domesticado da sociedade de corte e dos limites de classe, né? Esse riso domesticado é importante deixar claro, eu acho que coloquei um slide mais à frente, acho que é o próximo até, desde a antiguidade grega, né, assim, antes de Aristóteles, por exemplo, né, já se tinha ali, naquela sociedade grega antiga, né, uma preocupação com os bufões, né, com a bufonaria, com o riso escarnecedor, né, com o riso, né, que a gente pode dizer que não é polido, que é esse riso do popular, ou riso popularesco. Né? Parece que não é legal a gente rir tal e qual se ri na praça pública. Eu quero dar um exemplo, já que eu estou falando aqui de praça pública, para quem gosta de futebol e acompanha os times cearenses, por exemplo, né? Você tem, por exemplo, na TV Verdes Mares, né, um quadro que é até daquele jornalista Caio Ricardo, que tem essa perspectiva de ser um sujeito brincalhão, né, espirituoso e tal, que é o Fuleiragem, se eu não me engano, é o nome do quadro. Para onde é que ele vai fazer esse quadro? Ele vai lá para o, sei lá, para a Aldeota, né? Será que ele vai ali naquela praça, enfim, que fica ali próximo a Santos Dumont, né? A praça da OAB ali, da UFM. Enfim, será que ele vai... Não, onde é que ele vai? Ele vai na Praça do Ferreira, né? No centro popular, mais popular de Fortaleza, que é o centro mesmo, né? E ele sempre gosta de pegar aquelas figuras ambulantes, enfim, pessoas em situação de rua, enfim, que ficam ali ao redor dele, né? Tirando aquela onda, e aí fazem zoadas, né? Gritam e brincam de uma forma que a gente pode dizer muito escarnecedora. E o nome do quadro é Fuleiragem. Onde é que é a fuleiragem que ele traz o quadro, né? Assim, seria desafiador, e quem sabe se o Caio Ricardo escuta-me depois, né? Seria desafiador fazer o Fuleiragem em um ambiente, quem sabe, né? Sei lá, um pouco menos fuleiragem, né? Se a gente pode dizer. Por que fuleiragem na praça pública, na Praça do Ferreira? Né? Isso é uma questão de classe, certo, gente? Do ponto de vista sociológico falando. É simples isso. Nem preciso aqui elocubrar demais, né? Nem preciso elaborar teorias demais. Isso é uma questão simples, facilmente verificável, empírica, né? O sujeito faz o riso dele no meio das pessoas que estão ali naquela praça, que são pessoas de menor, né, ganho mesmo, quem sabe de classes econômicas menos abastadas e por aí vai. Esse riso impúdico, escarnecedor, da gritaria, da bufonaria, nós chamamos de fuleiragem, de mundiça, né? E aí, nesse exato sentido, a gente precisa deixar claro que existe aí, de fato, uma certa distinção que também coloca limites, né? Assim, esses limites estão claros, mais uma vez, não estão. Mas será que é possível fazer aquela algazarra que o Caio Ricardo faz, quem sabe em uma palestra do governador, ou quem sabe na Câmara Municipal, ou na Assembleia Legislativa do Estado, em uma sessão plenária? Será que é possível ir lá brincar e tirar onda, né, com os políticos que a gente pode colocar, né, os nobres legisladores, né? Eu creio que é preciso colocar, claro, o senhor está exagerando também, né? Beleza, posso estar exagerando mesmo, mas, assim, você vê que esses limites são postos por nós, enquanto sociedade, enquanto coletividade. Então, assim, é algo que sempre existiu. Eu tinha o quadro aí que o Sálvio passou, da Verena Alberti, uma obra que eu recomendo, né? Depois, se o Sálvio quiser, pode compartilhar esses slides com quem quiser, tá bom, gente? Tem algumas referências, se vocês tiverem interesse, né?
Então, é o que a Verena Alberti, no seu livro O Riso e o Risível na História do Pensamento, né? É um livro lá dos anos 90, final dos anos 90, O Riso e o Risível, desculpa, na História do Pensamento, e ele vai trazer essa discussão, né? Ela vai trazer essa discussão de que essa distinção, né? De um riso bufão, de um riso escarnecedor, ele tem seus limites desde o mundo grego antigo, né? Você tem uma obra do Sêneca, do filósofo romano Sêneca, sobre o sábio, sobre a sabedoria. Vida, eu só esqueci o nome específico do título, gente, mas você coloca Sêneca, coloca sabedoria ou vida, e ele vai falar, por exemplo, de algo chamado de contumélia. Contumélia seria para ele aquele tipo de comportamento ou atitude risível, mas desse espírito lá que eu já falei aqui, refinado, né? Da urbanitas, né? Que esse tipo de coisa é possível dizer, né? Que o homem sábio, ele não tem esse riso bufão. O homem sábio tem um riso refinado. Ele ri, mas ele ri de uma forma, né? Enfim, refinada, né? Ele ri de uma maneira moderada, ele não ri de maneira escarnecedora. Beleza? E aí, mais uma vez, a gente estava tratando aqui de limites. Pode passar, sabe? Eu agradeço. Fique à vontade. Aproveitando aqui, são 2 livros, eu acho que ficaram aí pulando, né, do Sêneca. Um é sobre a brevidade da vida, não sei se você se referia não a isso. Não é esse. Tem a Sabedoria de Sêneca. Que... É a sabedoria. É a sabedoria. E né? Tem sobre a constância do sábio também, que talvez... eu acho que a sabedoria e a constância do sábio, eu acredito que são obras que talvez tiveram uma divisão, mas o Sêneca, ele trata justamente sobre essa ideia de que o sábio é aquele que não ri como um bufão. Em resumo, né? Então, a gente não pode rir escarnecendo, a gente precisa rir de uma maneira mais séria, né? Se é possível rir de forma séria, né? E aí eu estou trazendo aqui um sujeito, né, que a gente que estudou já do ponto de vista teórico humor, enfim, né, a gente se depara com ele, que é o Lipovetsky, Ilis Lipovetsky, filósofo, né? Tem uma obra muito legal dos anos 90, que é o Império do Efêmero, que ele vai falar sobre moda, né? Ele é um sujeito desses que trata sobre o que se chama, o que tem já se chamado há um tempo de pós-modernidade, né? O mundo contemporâneo, né? E aí ele vai falar no capítulo 5 da obra Era do Vazio, né? Que é justamente, que era do vazio é essa? Essa era pós-moderna, que ele vai falar sobre um momento que o homem, ou que os seres humanos estão vivendo nas sociedades contemporâneas, seria da pós-modernidade, né? O mundo pós-moderno, que traria algumas condicionalidades para o convívio humano, e dentre essas condicionalidades, ou melhor, dessas tendências, até melhor dizendo, né? Acho eu, estaríamos convivendo em uma sociedade humorística, né? O capítulo 5 da obra Era do Vazio, que é uma obra dos anos 80, né, de meados dos anos 80, do Lipovetsky, né? Ele vai falar que ele vai pegar, por exemplo, a publicidade, né, e a moda como exemplos de que a gente vive em um imperativo social generalizado do cômico. Tudo adquire uma atmosfera leve, né, descontraída. Né? A gente... pode passar, por favor, Sábio? Né? A gente parece que passa um momento onde as coisas são mais leves. Precisamos viver de uma forma mais leve, assim como a publicidade e a moda, né? Que ele vai dar os exemplos aí, né? Para essa sociedade humorística nos demonstram, né? E ele vai, por exemplo, trazer a publicidade para dizer assim, olha, na publicidade o humor é sem vítimas. Não tem zombaria, apenas uma atmosfera eufórica do bom humor, né? Talvez seja difícil, né? Você aqui, acolá, quem sabe, em alguns comerciais dos anos 80 ou até dos anos 90, onde você tinha um ataque, né? Quem sabe de marcas, se vocês lembram dos comerciais Coca-Cola e Pepsi, né? Parece, há muito tempo atrás, havia uma competição entre eles, mas era um humor que a gente pode dizer bem mais leve, né? Era um ataque que não era tão ofensivo. Mas, de todo jeito, é possível dizer sim, né? Que esse era, segundo o Lipovetsky, estaríamos vivendo nesse mundo pós-moderno, nessa condição pós-moderna, em um mundo onde
a comicidade tomou conta. Vivemos um momento de mais euforia humorística, né? De mais leveza, né? A seriedade tão propalada, né, pelos iluministas, né, por Diderot, D'Alembert, né, por Voltaire, por outras figuras da razão, por Kant e tal, já estaria sendo confrontada há um tempo com esse mundo pós-moderno, onde as coisas são mais flexíveis, onde as coisas não são mais rígidas, né? E aí, o que é curioso é que ele vai dizer, e aí é um trecho da obra, né, do livro lá, né, da Era do Vazio, o homem pós-moderno tem cada vez mais dificuldade em cair na gargalhada, em sair de si mesmo. A faculdade de rir regride. Por isso que eu coloquei esse título. Rir de quê? Quando tudo está risível, né? Quando risível tem tudo, né? Como é que a gente vai, mais uma vez, rir, né? Segundo essa perspectiva do Lipovetsky, como é que a gente vai rir quando, na verdade, a gente está começando a deixar de achar graça em tudo? Tudo é criticável, e, ao mesmo tempo, tudo é risível, mas a gente, né, pós-moderno, né, nós, figuras ilustradas, ou figuras estudadas, ou pessoas com suas graduações, pós-graduações, enfim, a gente começa a ter um ar meio blasé, né? Parece que tudo não é tão engraçado quanto parecia antigamente, né? Talvez isso seja algo próprio desse tempo pós-moderno, né? Mas, mais uma vez, aqui eu apenas coloco a fala do Lipovetsky, tá bom? Na Era do Vazio, né, analisada por Lipovetsky, o riso regrediria justamente quando tudo toma uma atmosfera humorística, né? Mas eu coloco isso, né, como um contraponto a ele. Mas ainda rimos, não? A gente ainda ri, né? Eu reforço aquilo que eu tenho falado, como eu disse, que ia ser chato aqui nessa minha fala, né? A gente vai rir sempre, né? De tudo, ou de quase tudo, mas esse riso de fato, e aí eu posso entrar dentro dessa perspectiva mais do campo da política como governança, do campo da política não como convívio social, mas da política como governança, como poder, como lugar do poder e de decisões, né? A gente só consegue rir de fato de tudo ou de quase tudo em sociedades democráticas. E isso é possível dizer para vocês de maneira mais categórica, né? É difícil rir, por exemplo, quem sabe, será que haveria um humorista tão brincalhão lá na Coreia do Norte, de fato, com o seu, né, presidente, ditador, enfim, aquela figura lá, né? Que a gente pode dizer figura risível, professor, né? Aquele baixinho, com aquele cabelo esquisito, né? Será que a gente pode rir da cara dele sendo cidadão dele? Será que algum humorista, né, um Rafinha Bastos, um Léo Lins, ou qualquer outro desses humoristas que a gente pode dizer muito ousados, né, que gostam de afrontar, por exemplo, né, esse sujeito, será que existiria um Léo Lins ou um Rafinha Bastos lá na Coreia do Norte, né, onde o sujeito não tem muita liberdade ou nenhuma, né? Um exemplo muito claro, né, professor, que o pessoal às vezes fala assim, até para calar o humorista daqui, quando fala assim, mas não faria esse tipo de piada se fosse com outra religião, se fosse com outra perspectiva política, se fosse... E também tem esse jogo, né, das pessoas fazerem esse tipo de provocação, como se fosse uma coisa simples, assim, então agora eu vou sair atirando para todo lado e ofendendo todo mundo, né, como se fosse uma solução. Perfeito. Só antes de dar continuidade, se tiver alguma pergunta, Sábio, que a gente possa responder, a gente já pode, antes de dar continuidade, não tem nenhum problema. A gente teve um comentário aqui, mas... Um comentário, né? Mas se tiver uma pergunta, a gente fique à vontade, tá bom? Os colegas que assistem. Por favor. O comentário do Marcos Andrade colocou: a palestra está formidável. Parabéns, professor. Conhecimento é poder, né? O pessoal está pouco interativo hoje, mas eu acho que também estão super concentrados aí na sua... Agradeço, Marcos, muito obrigado pelas palavras. Deixar muito claro que isso, de fato, é importante deixar claro, né? Só mesmo em regimes democráticos a gente consegue rir de tudo ou de quase tudo. Que é possível rir de tudo ou de quase tudo. Só quando a gente pode, de fato, né,
ter uma certa liberdade de convívio, né? De não ter medo de brincar, né? Mesmo com figuras de autoridade, por exemplo, é que a gente pode rir de quase tudo, né? E aí, isso é deixar muito claro. O Sócrates, por exemplo, o filósofo, né, que uma das figuras, a gente pode dizer, um grande pensador, né, que foi professor de Platão e tal, né, o que tomou a cicuta, né, que teve que se matar, né, ou foi morto, desculpa, não teve que se matar porque foi obrigado, né, porque estava sendo persona non grata lá no mundo grego da sua época. Sócrates, ele era uma figura que era muito criticado nos deboches das peças teatrais de Aristófanes, que era o sujeito da época, né, o dramaturgo da época de Sócrates, e que tirava uma onda desgraceira, né, com o Sócrates, né, com a seriedade do professor, se a gente pode dizer, né, com aquele sujeito sisudo e tal, e com a sabedoria que aquele sujeito estava revestido e tal. Aristófanes tem comédias que tiram uma onda com a cara de Sócrates que, assim, você lendo, você acha graça, de fato, ainda hoje, né? E, assim, claro, isso só é possível em sociedades nas quais a gente tem essa liberdade, né? A sátira nas artes cênicas, as caricaturas nos folhetos jornalísticos e nos países democráticos, esse espaço virtual das redes, do mundo digital, demonstram que o riso pode ser muito bem usado contra a política, contra os políticos, por exemplo. E, nesse exato sentido, a gente pode, sim, deixar claro, gente, que, principalmente, né, nesse mundo de hoje, onde todo mundo tem acesso a um smartphone, todo mundo tem um perfil em alguma rede social virtual, ou todo mundo pode tê-la, né? Assim, a tiração de onda, a fuleiragem com o outro, né, o fazimento de pouco, assim, de fato, ele fica sem barreiras, né? E aí há uma outra discussão que é possível avançar para vocês. Será, então, que não está na hora da gente deixar esses limites mais claros? E aí, né, será que é possível a gente realmente rir de tudo e de quase tudo? Será que a gente não precisa ter nenhum tipo de barreira? E aí eu estou colocando uma pergunta, gente, mas cuidado, eu não estou querendo aqui sugerir censura, nem sugerir, de fato, regramento que faça com que a gente possa, né, se eu posso dizer assim, cercear a liberdade artística, por exemplo, né, dos humoristas e tal. Porque até, se a gente pode dizer, já existem regras e normas na nossa sociedade contra a injúria, a difamação, né, o perjúrio, desculpa, né, a difamação, né, a injúria e tal. São coisas que já existem no nosso Código Penal e tal, e que é possível dizer, né, a gente já meio que temos essas regras, e se alguém se sente ofendido na piada de humorista, por exemplo, e ele pode acionar judicialmente esse humorista hoje, por exemplo, isso já é possível, não há necessidade, talvez, de mais regras. Mas o que eu coloco de reflexão é de uma sociedade no qual a gente, de fato, né, pode e tem acesso a qualquer tipo, né, de fazimento de riso, de humor, principalmente se a gente pensar, né, na internet, que é o lugar, de fato, que ainda há uma discussão. Eu acredito que ainda não está ainda, né, o marco legal da internet ainda não está tão estabelecido, ainda está uma discussão, né, ainda não foi definido as regras, né, para o convívio virtual ainda, mas há algo a ser debatido, né, mas a gente pode sim deixar muito claro que quando se trata, por exemplo, da coisa política, da política como poder, da política como lugar de decisão, você tem tanto legisladores, por exemplo, que têm suas redes virtuais sociais, né? E lá fazem a sua própria, uma extensão, às vezes, do seu mandato, por exemplo, né? A sua própria propaganda política também, né? Mas ali, ele também pode ser alvo de escárnio, né? Dos seus inimigos, né? Das pessoas que são contrárias a ele e tal. E será que esse sujeito, se sentir tão ofendido, né,
será que ele não começa a pensar, de fato, como eu estou colocando aqui? Oh, poxa, peraí, a pessoa está sem limite, gente, né? Peraí, não é porque eu tenho um posicionamento político diferente que vocês chegam aqui, né, no meu Instagram ou no meu Facebook, enfim, na minha rede privada, né, particular, e você chega aqui achincalhando, né, enfim. Mas, assim, mais uma vez, essas questões são complicadas de fato e sempre serão, mas o que eu posso colocar para vocês é que sempre a gente vai estar se lidando com essas questões. Os limites do humor sempre estarão próximos a nós, né? Eu colocando aqui ainda, né? Ainda sobre limites, eu passo já, sabe, a sua fala, tá bom? A sátira política, aqui eu estou citando Jorge Minoir, né? Que é um historiador, que tem uma obra sobre a história do riso e do escárnio, que é uma obra grande, gigante, é uma obra que não trata uma discussão teórica, mas que traz muita contação de história, né? Ele vai remontar o mundo grego, helênico, vai passar por Roma, pela Idade Média, enfim, até a França contemporânea, a sociedade europeia contemporânea, e ele vai trazer um pouco dessa história do riso e do escárnio, e ele traz isso, né? A sátira política tem suas limitações e ambiguidades. Ela ridiculariza seus adversários, mas, ao mesmo tempo, desencadeia as crises e pode, assim, contribuir para a tolerância dos abusos, certo? E aí, aonde é que a gente pode rir, por exemplo, de um sujeito que eu não concordo na política e eu ofendo ele pessoalmente de uma forma que é muito escarnecedora, muito imoral, muito indecente? Será que isso é possível mesmo? Assim, claro que é possível porque as pessoas assim o fazem. Mas o que eu coloco é a discussão que chega quando essas coisas acontecem é justamente sobre colocar limites, né? Enfim, sabe, por favor, né? Não, professor, porque teve em algum momento que você falou da questão, que eu resumiria mais ou menos com uma ideia, que eu acho que entra um pouco aí na história do chumbo trocado não dói, né? Que de certo modo lembra um pouco a história da lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente, assim, não, mas se ele faz, eu posso fazer, então... Sendo que, assim, obviamente a gente sabe que o tal do olho por olho, dente por dente, ele já foi uma peça civilizatória lá atrás, milhares de anos atrás, mas hoje em dia é uma referência de barbárie, né? Digamos assim. E é justamente esse o ponto em que você está dizendo, assim, se a gente parte para um momento em que, de repente, a gente pensa, não, se o outro faz, eu posso fazer, e ainda mais turbinado aí pelas redes sociais, pelo digital, pela IA, que você pode colocar o rosto de alguém numa situação ridícula. Isso tudo, a gente está com um arsenal aí de armas de humor, né, que nunca houve antes. E onde é que isso pode dar, né, no final das contas? Uma reflexão, né? Sim. E assim, daqui a pouco tem também o comentário do Marcos aqui, que eu gostaria de ler, mas se você quiser comentar primeiro... Pode ler o comentário do Marcos, por favor. Pronto. O Marcos Andrade, ele comenta o seguinte no chat. Professor, a minha pergunta é sobre o limite do humor na política brasileira à luz dos princípios da liberdade de expressão e da dignidade da pessoa humana, que possui relevância significativa no cenário atual, ao qual os movimentos humorísticos e do movimento do politicamente correto se encontram bem visíveis e, por vezes, entram em rota de colisão entre os princípios supracitados. Gostaria de saber qual a melhor forma de analisar a adequação, necessidade, proporcionalidade do humor praticado que ultrapassou o limite dos princípios citados. Só reforçando os princípios de liberdade de expressão e da dignidade da pessoa humana. Perfeito. Marcos, nessa sua intervenção e nessa sua pergunta, eu sempre gosto de pensar, quando se trata sobre a questão desses limites aqui na política, de fato, de que quando a gente trata sempre do outro, né, de uma forma que é do escarnecimento mesmo, de ferir o outro de maneira bem assintosa, né? Assim, como eu tinha colocado, já temos, por exemplo, o decoro parlamentar, como eu coloco, contra os abusos, existe, por exemplo, nas casas legislativas, o decoro parlamentar, né? As normas éticas que tentam como que trazer limites para esse tipo de conduta, né? Ora, se eu vou, como legislador, enfim, né, tratar sobre um assunto
de uma maneira muito jocosa, né? E esse assunto, e a forma como eu estou tratando o assunto que está, por exemplo, numa plenária, sendo discutido, debatido, como um projeto, enfim, ou uma apreciação de alguma fala, se eu atinjo o sujeito de uma maneira direta, né, de falar, sei lá, até citar aqui, chamar a mãe, assim, a gente, de fato, de ridicularizar, né? A gente, de fato, está tratando de questões que já passam dos limites, que já são colocados, por exemplo, nas normas legislativas, por exemplo, nesse caso que eu estou citando, né? No que diz respeito ao mundo da internet, aí, de fato, a gente está numa situação que está difícil da gente pensar limites, e quando agora está se pensando limites, as pessoas estão criticando esse tipo de marco legal por conta que dizem que vai ter censura, que vai cercear a liberdade de expressão, como dizem. Olha, gente, liberdade de expressão nunca foi liberdade de esculhambação, né, no outro, né? Eu não tenho direito nenhum de achincalhar as pessoas. Eu já vi, por exemplo, né, memes, os mais que ridicularizam, por exemplo, personagens da política brasileira, né, que são, assim, muito assintosos, né? São muito assintosos. Assim, memes, figurinhas e tal, que eu olho e vejo, por exemplo, aqui eu não vou dar um exemplo de nomes dos colegas, né, de representantes políticos, tá bom? Mas vou aqui, mais uma vez, com perdão dos colegas, da associação, né, de algumas pessoas da política, como puta, né, como... enfim, o que é legal isso, né? Coloca lá o sujeito com uma cara de palhaço, né? No meme, e o palhaço é uma figura tão importante para o mundo artístico, para o mundo do riso, mas o palhaço e tal, nesse exato momento, é um sujeito que, né, enfim, que execra a imagem do sujeito, enfim. Os e animais assim, também, né, professor? Os com animais. animais e tal. E, assim, Pizza, a pizza, coitada da pizza. Isso. E aí, assim, é importante deixar claro que a gente, enquanto sociedade, nós, enquanto coletividade, nós já temos algumas regras que impõem esses limites. Agora, é saber, por exemplo, nesse mundo da internet, onde a gente não tem ainda uma questão, um marco legal tão preciso, né? Como é que a gente fiscaliza isso, né? Porque quando se falou agora em fiscalização, rapaz, o mundo caiu para algumas pessoas, né? Ah, isso é censura, a volta da censura. Mas, olha, será que eu posso fazer um perfil fake e começar a chincalhar, quem sabe, as pessoas, né, que eu sou inimigo político, por exemplo, e isso vai ficar tudo bem? Assim, eu não vou ser responsabilizado por isso, eu posso mentir, eu posso fazer o que eu quiser, né? Gente, assim, e aí é uma questão que eu gosto de dizer, eu não tenho uma resposta específica para tal, né? Eu não tenho a resposta, mas eu desconfio, como sujeito também vivente, como os colegas presentes, como todos vocês presentes, que essas questões já podem sim ser colocadas em pauta de uma forma na qual, gente, nunca podemos confundir liberdade de expressão com uma questão de achincalhamento do outro. Eu vou aqui ser polêmico agora, né, com o perdão dos colegas, por exemplo, e tratar, por exemplo, os humoristas que eu citei, por exemplo, o Rafinha Bastos e o Léo Lins, né? Que teve agora, acho que o Léo Lins teve agora, para quem não conhece, você coloca no Google aí, Léo Lins e Rafa Bastos, mas eu acho que a maioria deve conhecer, né? Os presentes devem conhecer, são humoristas que fazem stand-up do Sudeste, do Sul, enfim. E eles trazem um humor que é um humor que, por exemplo, trata de discussões que são hoje muito sensíveis para a pauta política ou para a pauta da sociedade brasileira, se eu posso assim colocar. São as questões, por exemplo, das minorias, enfim, e tal. E o Rafinha Bastos, em específico, ele está fazendo um sucesso lá nos Estados Unidos, para quem tem acompanhado, né, o cara. E uma das coisas que ele traz como linha, né, do humor dele lá é uma brincadeira com a questão do pronome, que é o... Desculpa, o pronome... né? O pronome neutro, né? Pronome neutro, muito obrigado, Sandro. O pronome neutro, né? A brincadeira com o pronome neutro. A minha questão, eu vou deixar claro aqui, a questão que eu digo que é polêmica, eu digo o seguinte, olha, cara, que não existe pronome neutro ainda na ortografia oficial do português,
Isso é ok, né? Que algumas pessoas, eu posso dizer, algumas pessoas, é possível dizer, que sejam pertencentes à categoria, à comunidade LGBTQIA a mais, que possam usar esse tipo de coisa como uma coisa para escusar erros, que possam, sabe assim, essa é uma discussão que eu estou colocando a polêmica nesse sentido, dizer o seguinte, para melhor retificar o que eu estou falando. Os caras fazem piadas, por exemplo, com essas pessoas, como se essas pessoas fossem apenas frescas no cearense, tá bom? É só frescura, professor, não tem nada de seriedade nisso. Isso é só frescura. Eu digo, poxa, mas por que você fazer piada sobre essas pessoas e sobre o uso do pronome neutro? Por que rir disso? Por que era risível? Vamos lá, né? Você está numa discussão, numa empresa, ou então em alguma organização, e alguém que seja trans, ou que seja uma pessoa que utilize o pronome neutro, exija que você use no ambiente lá do debate, da reunião, que você use com ela o pronome neutro e tal. Gente, assim, se existe um imbróglio aí com isso, naquele ambiente, naquele momento, eu acho que você deve se resolver naquele momento. Se você acredita que isso é algo que vai afetar você de uma maneira muito grande, né, que isso vai ser algo afrontoso, eu acho que dá para discutir naquele momento essa situação, né? A minha questão é, por que, essa é a minha pergunta polêmica, né? Por que fazer humor com esse tipo de pessoas? Porque, assim, nos anos 90, o Falcão cantava uma música que foi hit nacional. E aí, mais uma vez, né, com a permissão dos colegas, que dizia, né, porque homem é homem, menino é menino, macaco é macaco e viado é viado. Ele cantou essa música novamente no programa quando o Faustão ainda estava na Globo, né, naquele Ding Dong, né, que era um quadro do Faustão que aparecia, para quem conhecia, né, aparecia uma música tocada no piano, alguma coisa assim, as pessoas tinham que adivinhar, os convidados, né? E mais ele recente, né, também, inclusive, acho que de uns 7 anos, mais ou menos, 8 anos para cá, talvez? Mais ou menos, foi 2015, 2016, eu acho que isso aconteceu. E aí o Falcão entra no palco, a música era essa, né? E ele canta a música, e aí quando ele termina de cantar, o Falcão fala uma coisa que eu achei fenomenal. Se essa música fosse cantada hoje, ela não conseguiria fazer sucesso. Porque os tempos, de fato, são diferentes. Quando eu trato sobre isso, os tempos são diferentes porque as pessoas hoje, antigamente, que eram ser, por exemplo, a brincadeira com a bichinha, né? Com o gay, né? Olha o Renato Aragão, por exemplo, nos Trapalhões, dos anos 90, que brincava com o Dedé Santana, sempre com insinuações, né? De que ele era gay e tal, e tirava uma onda com isso. Isso era motivo no horário nobre, num ambiente, né, nacional naquela época, onde você não tinha rede social, você não tinha internet, você tinha televisão como um dos lugares, a gente pode, comunicacionais de massa, onde grande parte da população, uma boa parte da população brasileira se divertia, e você tinha ali, por exemplo, um preconceito, sim, que o humor produzia, né, sendo propalado e propagado, né? É muito importante deixar claro que hoje essas pessoas, por exemplo, por conta de questões legais, legisladas já, né, de lei e tal, né, a homofobia, se eu não me engano, agora faz parte da mesma lei que punha o racismo, né, isso pelo STF, e aí vocês podem também pesquisar pelo Google para dar uma verificada nisso, né, mas hoje em dia essas pessoas se incomodam. As pessoas que antigamente não se incomodavam, essa categoria de pessoas, hoje se incomodam, certo? E as pessoas que faziam piada antigamente com isso e que hoje querem continuar fazendo as mesmas piadas se incomodam porque não podem mais fazer as mesmas piadas e chamam hoje um mundo o mundo está muito fresco. É muito mimimi, é muita frescura. Aí, mais uma vez, assim, até onde a gente realmente está vivendo no mimimi ou está vivendo em um momento diferente e até onde é possível rir dessas questões, por exemplo, hoje. Será que é possível ainda fazer piada com a bichinha? Né? Fazer piada com gays? Fazer piada com loira burra? Né? Rapaz, é possível. Eu sempre gosto de dizer possível é. A sua plateia pode gostar, o artista, né? O sujeito
que faz piadas com esses grupos, com essas categorias, se ele encontra ainda uma plateia, né, muitos likes, se a gente pode dizer na internet, muitos inscritos, e ao mesmo tempo significa muito dinheiro para eles, né, muitos inscritos e muitos likes, né, se ele encontra vazão desse tipo de humor, isso diz respeito a um momento da nossa sociedade, de fato, né, que ainda não lida bem com essas questões, que ainda não coloca essas questões como questões de direitos humanos ou questões democráticas, mas coloca essas questões como questões de frescura ou de afronta a uma tradição cultural, familiar e por aí vai, né? E aí eu quero deixar muito claro, meu povo, aqui, é que eu aqui não estou colocando para vocês qual é o limite. Se você pode ou não rir de uma piada sobre gay, né? Se você pode ou não rir de uma piada sobre negros, né? O que eu não estou colocando, mas já existem legislações, já existem normas, já existem regramentos, já existem coletividades, grupos que vigiam, sim, e que tentam, por exemplo, se incomodar, ou, desculpa, tentam agir quando se incomodam. Ou seja, você quer brincar com essas categorias? Brinque. Agora, só saiba que agora vai ter um contraponto, vai ter contestação, e isso é importante deixar claro, né? Como colocando aí pelo humorista francês aí lá, né? Já do século XX aqui, lá do século XX não, já aqui do século XX, né? Eu achei que ele era do século XIX, mas ele falece em 88, né? Que é o Pierre Desbrosses, que eu coloco aqui. É possível rir de tudo? Sim, mas não em qualquer lugar, nem a qualquer hora, nem com qualquer pessoa. É preciso, portanto, conhecer bem a situação e o que convém. Professor, tem um lado meio de preguiça também, né? Assim, se a gente for puxar para o lado do profissional, do humor, muitas vezes, tem um lado assim de aproveitar os elementos de uma cultura machista, misógina, enfim, com todos os preconceitos que a gente já tem na nossa cultura, infelizmente, e de só reciclar, se é que a gente pode chamar assim, né? Reutilizar, quando na verdade você pode fazer um humor muito mais inteligente, também é outra palavra que vive, né? Permeando por aí, mas é aquela coisa, não se resolve nunca, né? Do mesmo jeito que os limites do humor nunca se resolve, o pessoal só acha ruim, o tal do humor inteligente também nunca se resolve, né? Então fica nesse... Mas, assim, não parece uma falta até de apuro, assim, do próprio trabalho do humorista, talvez? Não, talvez, ou talvez, mais uma vez, seja aquilo que incomoda o humorista. É uma questão subjetiva e social ao mesmo tempo, né? Esse humorista que faz humor ainda com essas mesmas categorias, por exemplo, ele diz sobre ele, né? E ele fala, quando ele fala para um público que o acata, que o aceita e que dá muitos likes, que o promove financeiramente, né? Que o dá sustento, é também um público que também aceita isso, né? E que também coloca, então, esses limites para outras, né? Para outras barreiras, esses limites são colocados em outros lugares, né? Então, assim, sempre... Você pode colocar o outro slide aí, por favor, sabe? Eu vou encaminhando a minha fala para o fim, gente, tá bom? Já, né? Então, assim, colocar para vocês que essas questões, elas não são, de fato, resolvíveis, assim, tão facilmente, né? Não há uma solução, como o Marcos colocou, eu acho, viu, Marcos, assim, tão factível, talvez, como eu coloquei no início da minha fala e quando tentei responder a sua fala, a sua intervenção, a sua pergunta, da gente entender que os limites já existem do ponto de vista do regramento normativo, legal e tal, já existem limites do nosso convívio, até cultural. A questão é que nesse mundo digital, nessa internet principalmente, isso meio que ainda não tem, né? Ainda não temos um limite tão acertado. Por mais que você possa acionar e tal, mas, sei lá, existem estratégias, né? As pessoas fazem perfis falsos, né? As pessoas escarnecem os outros em perfis falsos e não mostram a cara, o que fica um pouco mais difícil, por mais que existem tecnologias aí, né, pelo IP e tal, de rastrear. E que seja vedado também pela Constituição a questão do anonimato, né? Imagine numa situação dessa que pode constituir crime. Então, assim, tem muitas contradições nessa história. Eu antes
deixa eu só colocar, né? Porque eu acho que eu não vou nem ler muito bem esses slides, não, porque é aquilo que eu já tinha meio que pincelado aqui, é o que está nesses slides, né? Eu gostaria apenas de ler a última frase aqui do slide, e eu quero ler aqui um trecho de um artigo sobre a obra O Riso, do Bergson, né, que é um artigo de crítica, a obra o Riso, o Bergson, que é de 1899, enfim, foi relançado em Portugal em 2019, e tem uma criticazinha que eu queria só ler aqui o trecho, que eu achei muito curioso sobre isso, que vai ainda tratar sobre essa questão dos limites. E a política nas sociedades democráticas modernas sempre estabeleceu limites para o bom convívio, mesmo que alguns possam não rir muito ou tanto quanto gostariam. Né? Sempre a política estabelece limites para o convívio, e a gente pode dizer, uma das coisas do convívio é a nossa forma de rir, de fazer rir, mesmo que alguns não gostem que esses limites sejam colocados. Né? Deixa eu só, e depois eu acho que o Marcos fez uma outra intervenção, e aí eu respondo já, Marcos, deixa eu só ler aqui para vocês, ainda sobre limites, é uma questão muito sensível essa aqui, né? O nome do artigo é Henri Bergson e os Limites do Humor. Henri Bergson e os Limites do Humor, o Sávio pode buscar aí, o nome do site é um site de Portugal chamado Observador. Henri Bergson e os Limites do Humor. No trecho lá perto do final, né, no artigo, né, o sujeito vai citar uma coisa curiosa, né, sobre um exemplo aqui sobre o que é ou não possível de rir, né, ou passível de rir. Ele diz assim: talvez um exemplo ajude a compreender o que tem vindo aqui a ser dito, né? Há umas semanas, não sei exatamente como, encontrei um print screen de um debate numa rede social à volta da pergunta: com que pessoa da história da humanidade gostaria de passar uma noite escaldante? Era um post, né, de Facebook, Instagram, enfim, né? Com que pessoa da história da humanidade gostaria de passar uma noite escaldante? Aí uma das respostas do post foi essa, né? De um leitor chamado Carlos, é o nome que ele dá, que eu não sei se é fictício, ele diz, vamos chamá-los apenas de Carlos, né? Ele respondeu da seguinte forma: desejaria sentir de novo, junto de mim, o corpo da minha esposa, que morrera de câncer há 9 anos. Não contente, acrescentou ainda alguns breves caracteres, menos de 280, né, acerca da perenidade do amor humano, né? Ou seja, o sujeito, ao responder ao post que perguntava, né, mais uma vez, com que pessoa da história da humanidade gostaria de passar a noite escaldante, ele falou da esposa que tinha morrido há 9 anos de câncer e tal. E aí, né, logo embaixo, um outro participante desse fórum, enfim, né, que o sujeito chama de André, disse que gostaria de passar a noite com a falecida esposa do Carlos. E aí ele explica a situação. A moralidade do riso, que podemos ou não soltar diante desta resposta, não é aferível pela piada em si. Podemos rir da insensibilidade de André, mas podemos rir-nos também do enorme desajuste entre o que é perguntado e o que é dito por Carlos. Aí André estaria a corrigir de forma bastante violenta o comportamento de Carlos, fazendo-o ver que um fórum de perguntas parvas na internet não seria o lugar ideal nem para procurar consolo para sua dor, nem para dar espaço às suas considerações sobre a injustiça do mundo, encaminhando, quem sabe, para um psicólogo necessariamente mais apto a ajudá-lo. Ao rirmos de Carlos, podemos, por isso, estarmos a rir de nós próprios, a corrigir a expressão desadequada com que tantas vezes revestimos os nossos sentimentos, a aliviar a angústia que sentimos pela empatia que Carlos inicialmente gerou em nós, ou simplesmente a reconhecer o absurdo de, podendo escolher ter um encontro com qualquer pessoa da história da humanidade, André não ter optado por Cleópatra, mas por alguém acerca de quem sabe apenas estar morta e ter sido amada por Carlos, né? Ou seja, da esposa do Carlos. A curiosa história aqui, né, do colega crítico do livro do Bergson,
fala sobre limites, e para você ver, né, o sujeito faz uma coisa que não tem nada a ver com o post, de fato, né, vai falar da esposa morta e tal, ou seja, o post era sobre figuras da história da humanidade, né, e aí figuras que a gente pode dizer que são conhecidas pela grande coletividade, né, ou pela grande maioria das pessoas, e aí vem um cara e coloca lá a sua dor, né, e depois vem um outro e achaquinha, né, vai escarnecer, né, vai achincalhar, né, e dizendo que gostaria de passar a noite com a mulher do Carlos, né, ou seja, o Carlos errou ali. Bem, a gente pode discutir se ele errou em ter colocado, né, e se exposto da forma como ele se expôs num fórum de postagem para qualquer pessoa ver, né? E o outro sujeito, será que ele errou também ao tirar essa onda tão violenta, como ele disse, né, tão escarnecedora, né, do outro, né? Foi falar da esposa morta do outro, que queria passar uma noite escaldante com a esposa morta do outro. Gente, mais uma vez, isso é possível? Eu posso dizer para vocês e respondo de maneira categórica. Foi possível, porque aconteceu, né? O que a gente está discutindo, a partir, inclusive, dessa história curiosa e anedótica, se a gente pode dizer assim, é que há aqui limites que nós discutimos e limites que nós sempre vamos discutir em sociedade, em coletividade. Se esses limites vão ser estabelecidos por uma regra normativa, pelo Código Penal, por uma instituição, pela regra do bom convívio, sempre somos nós, enquanto coletividade e sociedade, que vamos dizer. É isso. Gostaria, então, de responder aí o que o Marcos também colocou. Você quer que eu leia, professor? Por favor, Sávio. Pronto, vamos lá. O Marcos Andrade contribui da seguinte forma. Professor, só mais uma pergunta. Temos a fórmula da lei constitucional e a fórmula da lei infraconstitucional, ou das leis infraconstitucionais, como o direito civil e o direito penal, como normas sancionadoras para quem falta com respeito ou ofende o próximo. A pergunta é a seguinte: existe alguma teoria filosófica ou sociológica que ajude a analisar a adequação, necessidade e proporcionalidade do humor em sentido estrito? Bem, uma teoria sociológica do humor, eu gosto de dizer que ela ainda está a ser feita, quem sabe. Tem um colega que é britânico ou irlandês, se eu não me engano, que é sociólogo, que trata sobre o humor, né? Que trata sobre o humor. Eu não citaria ele necessariamente assim, porque é uma figura que eu tenho procurado, mas eu não tenho achado coisas dele em português, e mesmo dá para ler em inglês, a gente consegue, né? A gente consegue arranhar ali, mas eu não consegui a obra baixar e tal, que é um sociólogo britânico. Mas uma figura que eu recomendaria para sua leitura, e que eu acho que ele poderia tratar de uma discussão teórica sobre essas questões de limites, que é o Norbert Elias. O Norbert Elias na teoria do processo civilizador, certo? Ele tem várias obras, eu recomendaria os alemães, né? Mozart também, né? E ele tem uma obra que não foi, que é sobre o esporte. É ele e o Eric Dunning. O nome eu vou faltar com o nome da obra, desculpa, mas o Eric Dunning se escreve assim. Eric Dunning. O Norbert Elias é o nome do cara, que eu recomendaria. Ele fala sobre o que é o processo civilizador para o Elias, né? A teoria do processo civilizador, né? Tem uma obra, tem um livro são 2 volumes, a teoria do processo civilizador em 2 volumes, né? Ele basicamente vai dizer que existe uma tendência histórica, tá bom? Que nasce em determinado lugar histórico, que é a Europa, o Ocidente, né? De contenção do que a gente pode dizer dos impulsos humanos, né? E ele tem uma conversação aí com a psicanálise de Sigmund Freud, né? Ele tem uma conversação muito nítida, clara, com essa perspectiva das pulsões, né? Enfim, né? Dos impulsos, que a gente pode dizer animalescos até,
nessa ideia de uma teoria do processo civilizador. Que ele vai dizer que o processo civilizador é essa tendência de pacificação que nós temos em sociedade, né? Claro, e evidentemente, professor, mas só que a gente tem criminalidade, olha só as facções fazendo o que fazem aqui em Fortaleza, aqui e acolá, tal. Mas eu posso dizer que hoje vivemos em sociedades, diferentemente, por exemplo, quem sabe, daquela época da Idade Média, onde o sujeito saía de um vilarejo, e quem sabe se ele tinha que ir, por exemplo, para 200, 300 quilômetros distante do lugar dele, ele passava por florestas ou estradas, ele era saqueado, né? E não existia policiamento, não existia, né? Isso naquela Idade Média bem antiga, né? Se a gente pode dizer assim. E aí ele vai dizer que, com o passar dos séculos, a humanidade, principalmente esse mundo ocidental, né? Essa cultura ocidental foi trazendo uma sociogênese e uma psicogênese, são termos dele, tá bom? Uma sociogênese, uma psicogênese, é uma questão subjetiva e social ao mesmo tempo, né? Que vai fazer com que a gente tenha, desculpa, caminhão passando aqui próximo, que nós tenhamos um certo tipo de tendência a pacificar essas agressividades que são comuns, por exemplo, de violentar as pessoas ou de ser, quem sabe, ofensivo às pessoas. A ideia básica, que eu poderia dizer, que quem sabe a teoria do processo civilizador, pronto, a busca da excitação, muito obrigado, do Elias, do Eric Dani, né? Isso, inclusive, só para salientar, professor, aproveitando, o livro em si é de 86, mas essa edição em português é de 92, e ele tem um subtítulo, para deixar mais claro, que tradução livre aqui, né? Esporte e lazer no processo civilizatório, assim, no processo de civilização. Ele vai dizer, por exemplo, a gente pensar aqui um exemplo bem, talvez, uma analogia que não seja tão grosseiro. Né? Um Ultimate Fighting Championship, né? Lá, os lutadores lá que tem o chamada luta livre, né? Que a gente chamava já uma época, né? Não sei mais os termos, não sou muito conhecedor e admirador do esporte, mas, assim, ali no octágono, naquele ambiente ali, você vale quase tudo, né? Ali o sujeito, ele é agressivo com o outro, ele quer destruir o outro, né? Os lutadores estão num ambiente que, por mais que tenha lá um juiz e tal, mas ali há um ambiente no qual você pode ser agressivo, mas é dentro daquele ambiente. O esporte, ou quem sabe uma sala de humor, pode ser um ambiente no qual você pode ser agressivo. Fora daquele ambiente, você não pode ser. Certo? Assim, é importante deixar claro que, quem sabe, uma teoria interessante que poderia ser, ou responder a sua pergunta de uma maneira mais coerente, Marcos, seria, quem sabe, a teoria do processo civilizador de Norbert Elias, né, que, assim, o Norbert Elias morreu em 1990, uma pequena biografia dele, ele era judeu, né, teve pais mortos, um deles, se não me engano, em Auschwitz. Ele era gay, né, homossexual, enfim, ou homoafetivo, né, como podemos dizer hoje, e ele era uma figura que foi descoberto nas ciências sociais muito tarde, né, assim, porque ele teve uma produção lá nos anos 50, 60, e lá nos anos 70, 80 foi que ele começou, já próximo ao final da vida dele, e ele tem grupos de estudo, né, sobre Norbert Elias, e eu poderia dizer que, quem sabe, uma teoria mais aproximada que poderíamos dizer para falar sobre os limites do humor seria a teoria do processo civilizador. Talvez essa teoria. Tá bom? Muito bom, professor. Excelente. Eu agradeço também. Eu tive, assim, vários pontos, acho até que em algum momento eu me empolguei e comentei demais, mas, assim, eu anotei vários pontos. Acho que o Marcos agradeceu aqui. Pronto, obrigado pelo seu show. Também fiquei super interessado pela bibliografia. Se você quiser fazer considerações finais, pode me interromper à vontade. O pessoal também pode contribuir aí no chat, né? Vou até aproveitar e reforçar aqui a questão da avaliação, tá, pessoal? É muito importante para a gente continuar oferecendo um produto assim de qualidade, tá? Estou colocando o link agora nesse momento. E, bom, como eu disse, segundo, eu tive aqui vários pontos. Lembrei, por exemplo, do caso do Barreto Pinto, que foi o primeiro deputado caçado, né, por quebra de decoro. Sim. Para você ver como a coisa escalou, né, de lá para cá, porque ele foi empichado, por assim dizer, né, ele foi caçado
Porque, né, no caso é caçado, justamente, porque no caso ele bateu fotos para uma revista, se eu não me engano, a Cruzeiro, uma revista ilustrada da época, 1949, usando smoking e ceroulas, né, aquelas cuecas antigas, né, de grandes e tudo, que é uma coisa hoje que não faria talvez diferença alguma, né, assim, nem chamaria atenção, mas naquela época, assim, foi um escândalo. Então, assim, veja, entra um pouco naquela discussão que você colocou, né? Essa liberdade de expressão como direito absoluto, como se nada pudesse contrariar essa liberdade de expressão, como se fosse um direito à inconsequência, né? Posso fazer qualquer coisa, não, porque é a liberdade de expressão. Então, assim, mandar um homicídio é uma liberdade de expressão. Se tudo é liberdade de expressão, então eu posso tudo, falar tudo e não podem me acusar de nada, né? Então, uma liberdade de inconsequência. Mas aí, no caso, voltando para o caso da quebra de decoro, né? Hoje a gente vê situações muito piores e que eventualmente não dão em cassação, por exemplo. Será que essa elasticidade da nossa sociedade, né, também ela permite isso, ela vai acomodando isso de uma maneira que vai naturalizando, né? Tudo, o deboche é super de boas, então passa tudo. Né? E, por outro lado, você sempre traz essa questão também dos paradoxos, né? Será que não existe espaço para o deboche se ele for bem utilizado, se ele entrar dentro de um contexto, né, de argumentação que faça você acender uma luzinha assim de, poxa, olha aí, como o sujeito tem razão, ele está debochando, mas ele está trazendo um aspecto que eu não vi, que eu não percebi. Então, assim, a gente vê que há casos e casos que acontecem, e eu acho que essa provocação que você traz é assim, de também iluminar nossas perspectivas, nossa mente, quando a gente percebe que a gente pode aprender muito com o riso e aprender a ser uma sociedade melhor. Sim. Eu acho que só e para concluir aqui, sabe, da minha fala, e aí concluo mesmo, a não ser que alguém queira fazer mais alguma pergunta e fiquem à vontade, né? Eu lancei luz muito sobre essa questão, mais a gente pode dizer mais das sombras, né, mais escuras desses limites, né, das coisas, mas de fato é possível, eu sempre vou dizer isso, né, quando eu trato sobre a limite, é possível ir de tudo, como eu respondi nos slides mais atrás com o humorista francês, né, é possível desde que, né, a gente entenda que o riso sempre é o riso de um grupo. É possível, desde que a gente entenda que existem situações que convêm e outras que não convêm. É possível, desde que a gente entenda que, culturalmente, é impossível a gente rir de tudo. Culturalmente, assim, eu tenho absoluta certeza que nós aqui não conseguiríamos achar graça da piada de um índio capó, né? De 500 anos atrás, né? Então, e essas escolhas, né? O Sávio, essas escolhas sempre é uma questão de crivo do social, né? Sempre será isso do crivo social. Até onde essas escolhas, se essas escolhas vão ser normatizadas, né? Se vão entrar no rigor da lei, né? Se vão ser... e aí entra em questões que são outras, né? Que já entra em um processo, né, de debate maior, político, social, né, que envolva mais atores. Mas eu posso sim colocar para vocês, os limites são postos. O humor é importante sempre, ele será, a sátira existe, né? A caricatura, né? A ideia do teatro humorístico, a comédia, o humor dos costumes, né? Castigate, qual é eu esqueci lá o termo em latim, né? Que fala que o humor castiga os costumes, né? Os maus costumes, melhor dizendo, né? A gente pode dizer que o humor, ele sempre vai ser uma ferramenta, que ele pode servir para a correção, servir para que a gente possa refletir, mas ele também pode ser uma ferramenta que pode castigate ridento mores. Muito obrigado, sabe? Castigate ridento mores, né? Que é castigando, né? O riso castiga os costumes, se a gente tem uma tradução mais literal, né? O riso castiga os costumes. A gente sempre pode rir, né? Daquele sujeito que às vezes é muito almofadinha, que é muito certinho, em determinadas situações que ele precisaria ser um pouco mais relaxado. A gente sempre pode rir
daquele sujeito que é muito dono da verdade, que no final das contas nem esse balai todo, como nós dizemos aqui no Ceará, né? Sempre é possível dizer que o riso ele pode ser uma boa arma para combater o bom combate, se a gente assim pode dizer. E aí a questão é, e qual é o bom combate, né? Qual é o bom combate? E isso é próprio do terreno do convívio em sociedade, né? Os limites, o bom combate, essas limitações sempre são postas e colocadas numa cultura, em uma sociedade, minha gente. É isso. Grato mais uma vez. Muito obrigado, sabe? Muito obrigado aos assistentes aí de plantão. Agradeço mais uma vez o convite da Escola do Parlamento, tá bom, sabe? E fico aí à disposição, né? Disponibilizo os slides se vocês quiserem, enfim, fiquem à vontade, sabe? Se quiser passar para alguém que queira pedir, né? Tem referências aí de algumas obras nos slides, né? São poucas obras, né? São 6 obras apenas, mas tem algumas obras que são bem clássicas, tá bom? Sobre o riso, sobre o humor, né? Muito obrigado, Marcos, muito obrigado aos presentes. Fique à vontade, sabe? Perfeito, professor. Ótimo. Já coloquei um pouquinho as telas com as referências bibliográficas, né? Só aproveitar, então, que você falou do bom combate, eu acho que daí a gente puxa outros bons termos, né? Como, por exemplo, o bom humor, o que será o bom humor, o que é o bom senso, e aí talvez puxar para uma ideia do melhor, né? O melhor não no sentido de uma competição, de um destaque, você como exclusividade, mas justamente o que é melhor para todos. E é por isso que o humor também tem muito a ver com política, né? Com a vida em sociedade. Eu acho que é esse um recado bastante interessante para a gente pensar agora. E fica o agradecimento, professor. Volte sempre, você é muito bem-vindo aqui na nossa escola, assim como nossos companheiros aqui do momento, né? E todos que estiverem assistindo, um abraço, muito obrigado. Continuem assistindo as nossas palestras, tem muito mais aí pela frente. Um abraço, pessoal, foi ótimo. Obrigado. Tchau, tchau. Muito bem. Então, eu vou parar a gravação. Perfeito. É isso, pessoal. Mais uma vez, quem está aqui presente, afinal de contas, é quem eu posso reforçar essa questão da avaliação. Só mais uma vez colocando aqui o link, que vale muito a pena para a gente, pessoal. E, professor, excelente, excelente, como sempre, como da outra vez também, foi muito bom. Fiquei muito feliz aí pelo assunto e tudo mais. Se alguém mais quiser, eu estou querendo implementar agora um after, né? Um open mic, já que a gente está falando aqui de humor, né? Tem essa modalidade lá no tal do stand-up. Quem quiser, de repente, se sentir mais à vontade, pode comentar aqui. A gente não está mais gravando, a ideia não vai ter mais essa parte para transmissão, né? Então, se alguém quiser, fique à vontade, é o momento. Agora minha filha pode invadir. Pronto, invadiu o campo. Oi, Todos pessoal, eu sou aqui, eu sou youtuber, eu tenho 100 inscritos e assim, mais. meu. Pronto, deixa eu tirar até do... O que é esse que? O que, meu amor? Que é esse que? Ela está aqui por causa do videogame, do celular. Mas, enfim, gente, fiquem à vontade. Agora estamos aqui realmente tranquilos. Se ninguém tiver o que conversar também, eu vou liberar o professor para tomar o suco de caju dele, né? Suco de caju? Calma, suco de caju. Eu acho que ele gosta. Dou mau valor, viu? Você gosta de geladinho, hein? Você gosta de suco de caju geladinho? Gosto. Gosta. Não está ouvindo ele, né, filho? Mas vou botar aqui. Ô, meu amigo Sávio, gente... Pois eu acho que é isso. Eu agradeço, eu vou saindo também, né? E é isso, meu amigo. Sempre estou à disposição aí para que a gente possa aí trocar ideias, enfim. Né? Eu esperanço mesmo, né, que o assunto tenha sido legal aí para as pessoas. E, recebeu elogios, né? Tá aqui. Professor aí, top. A ideia básica é que a gente possa sempre refletir, pensar que, pesar, né? Que eu gosto sempre de dizer, a gente que é professor, que tem suas pós-graduação, né? A gente tem essa história da sisudez, da seriedade e tal, mas sempre dessa forma descontraída também, né? Dessa forma mais leve, que a vida também merece muito riso também, né? Perfeito. Professor, e também aproveitando para quem se interessou pelo tema, primeiro divulgue mais, compartilhe, a gente tem os cards para isso.
né? E aproveita que eu estou trazendo aí uma outra indicação sua, que também vai tratar da questão do humor, que é o professor Márcio Axelrad, né? O Márcio foi muito bom. Nosso professor, nosso colega, né? Enfim, nosso professor. Não, e é curioso que foi totalmente por acaso, que o Márcio foi meu orientador na faculdade. Eu não sabia que o Secundo conhecia, o Secundo indicou, e aí deu tudo super certo. Eu acredito que em setembro, não tenho certeza, viu? Né? Legal. Isso. Que o assunto volta em tona. E o Márcio, assim, muito mais do que eu, ele tem muito mais referências, e assim, não estou me colocando para baixo, não, mas eu sei que ele é um cara muito das referências do humor, e assim, eu acho que a fala dele vai ser um pouco de contraponto da minha, porque ele já trata da questão do humor sem limites, né? Ele já fala dessas questões das faltas de barreiras, e que o humor, de fato, é uma arma contra as coisas ruins dessa vida, da sociedade, da política e tal. Ele é um voltairiano, né? Um iluminista. Ele é uma figura, assim, muito massa para a gente pensar o humor já nesse contraponto, né? Porque eu, como sociólogo, eu sempre penso dentro dessa perspectiva de que o humor ele só faz sentido se ele for de um grupo, se ele for de uma sociedade, de uma cultura. Então, por isso que eu falo dos limites claros e óbvios dentro da perspectiva socioantropológica, né? Mas eu nunca, assim, penso, claro, só a partir disso, né? Entretanto, contudo, isso é muito forte em mim. Quando as pessoas falam dos limites do humor, diz, cara, sociologicamente e antropologicamente falando, tem limites. Então, assim, porque a gente coloca, né? Socialmente a gente coloca. Né? Tá, perfeito. Sávio, é isso. Mais uma vez, agradeço. Gente aí presente, muito obrigado. Tassiana, Cátia, Isaac. Agradeço mais uma vez. E é por isso que, enfim, fico feliz aí de que pelo menos tem um público assistente aí, né? É isso, vamos lá. E teve mais gente. Abraço, professor. Valeu, um abraço. Valeu demais, cara. Obrigadão. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.